Vai. Boa noite, pessoal. Nós somos alunos do UNES. Estamos no primeiro semestre do curso de Matemática e do primeiro período. Agora a gente vai gravar a nossa apresentação do PIC. A gente vai falar sobre Pitágoras, o grande mestre. Os componentes do grupo Josimar Laerte Ferreira, que sou eu, a Karine de Fátima Maioline Souza, que está comigo na gravação. Boa noite, Karine. Boa noite. Rosa Maria Caprone Teodoro e Tiago Lamonier Peretti Diniz. Então, o nosso trabalho, a gente vai falar sobre Pitágoras, o grande mestre. A gente vai falar sobre os seus ensinamentos, né? Então, aqui é a introdução do trabalho. Então, a gente vai fazer uma abordagem sobre a vida de Pitágoras e a sua escola pitagórica, que ele fundou. A gente vai apresentar as suas principais contribuições para o desenvolvimento da matemática, apresentar o teorema que leva o seu nome, que é o Teorema de Pitágoras, e finalmente mostrar a sua herança científico-cultural, desde a época que ele viveu até os dias atuais. Então, o nosso PIC está organizado da seguinte forma. Primeiro a gente vai falar sobre a sua biografia, em seguida a gente vai falar sobre a escola pitagórica, depois sobre as suas religiosidades e sobre o Teorema de Pitágoras. Aí depois a gente vai falar sobre as considerações finais do artigo e a conclusão. Agora a Karine vai dar início ao trabalho, à revisão de literatura. Ela vai começar a falar sobre a vida de Pitágoras. Boa noite a todos. Pesquisar Pitágoras é uma tarefa muito agradável. Esse é um tema que desperta a curiosidade de quem começa a estudar. Vamos lá, então Pitágoras, o nome dele correto é Pitágoras de Samos e é grande mestre. Nasceu na pequena ilha, próxima à região de Gânia. Provavelmente morreu em 797 ou 796 a.C., em Metaponto, região sul da Itália. Ele viveu há 2.500 anos e também não há vestígios de obras escritas deixadas por ele. Pitágoras, ele era inteligentíssimo e ele assombrava também os doutores da época. E apesar de ser muito inteligente os doutores da época, eles não conseguiam responder as perguntas de um rapaz que tinha apenas 16 anos. Mandaram então ele estudar em Mileto, como tarde. O maior sábio da época provavelmente, primeiro grego, a se dedicar cientificamente aos números. E já adulto, Pitágoras resolveu dedicar-se à ciência aos números. Pitágoras resolveu ampliar seus conhecimentos e começou a formar, além dos números, a ideia sobre a ciência, a religião e outros tópicos. Ele pensava que era necessário ver para quê? Para crer. Viajou para a Síria, depois a Arábia, Pérsia, Índia e por último ao Egito, onde passou mais de 20 anos e tornou-se sacerdote, para melhor conhecer os mistérios da religião egípcia. Iniciou os estudos da ciência oculta, aprendeu as regras de cálculo e chegou a conhecer esses recursos e artifícios da magia egípcia. Quando Davi conquistou o Egito, Pitágoras foi levado a cativeiro para a Babilônia. Aproveitou a chance para descobrir como funcionava a ciência naquele país. Então, pessoal, agora eu vou falar sobre a escola pitagórica. Então, que na verdade foi o Pitágoras que fundou, né? Então, assim, no sul da Itália, onde as melhores famílias da cidade lhe confiaram a educação de seus filhos, foi aí que o Pitágoras fundou a sua escola. Então, assim, o Pitágoras adquiriu suas habilidades matemáticas em suas viagens pelo mundo. Algumas histórias, assim, que a gente ouviu, que a gente pesquisou, tentam fazer crer que Pitágoras ele teria ido até a Índia e a Inglaterra, mas o certo é que ele aprendeu muitas técnicas matemáticas com os egípcios e com os babilônios. Esses povos antigos eles tinham ido além da simples contagem e eram capazes de cálculos complexos. Ele permitiu criar sistemas de contabilidade sofisticados e construir prédios elaborados.
assim, os dois povos, eles viam a matemática como uma ferramenta para resolver problemas práticos. A motivação que conduziu à descoberta de algumas das leis básicas da geometria era a necessidade de refazer a demarcação dos campos, perdida durante as enchentes anuais do Nilo. A palavra geometria significa medida da Terra. Então, assim, a escola pitagórica, ela tinha, o seu ponto de partida era estudar matemática, filosofia e ciências naturais. Ela era conhecida como uma seita, uma irmandade pitagórica, pois além dos estudos, seguiam mandamentos rituais que eram secretos. A escola era politicamente conservadora e tinha um código rígido de conduta, porque o lema deles era tudo número, e para eles a matemática se relacionava mais com a sabedoria do que com a exigência da vida prática. O símbolo da Irmandade era o pentagrama, que eles indicavam, assim, que era o símbolo da escola deles. O pentagrama ele era obtido traçando diagonais de um pentágono regular pelas interseções dos segmentos dessa diagonal. Aí eles obtinham um novo pentágono regular que é proporcional ao original, exatamente pela razão áurea. Agora eu vou falar do conteúdo que era aprendido na escola. Ele era feito um voto de silêncio, entendeu? Então, assim, os ensinamentos de Pitágoras não deveriam ser passados a quem não era membro da escola. A existência da comunidade ou seita pitagórica é confirmada, isso realmente existiu. Mas é difícil da gente falar qual foi o conteúdo científico ou filosófico que foi ensinado na escola. Porém, inúmeros autores daquela época afirmaram que lá ensinava aritmética, geometria, música e até astronomia. Sabe também que os pitagóricos eles eram fascinados por números, e Pitágoras associava os números à magia, e para ele, estes eram a explicação do universo. Agora a gente vai falar sobre o Teorema de Pitágoras, que é o grande teorema que leva o nome do grande mestre Pitágoras. O Teorema de Pitágoras ele é um dos mais belos e importantes teoremas da matemática de todos os tempos, porque ele ocupa uma posição muito especial na história do nosso conhecimento matemático, porque foi onde tudo começou na história. Então, assim, existem provas concretas de que os babilônicos antigos conheciam o Teorema de Pitágoras já. O Pitágoras foi quem descobriu as propriedades do teorema e demonstrou pela primeira vez. Ele descobriu que em qualquer triângulo retângulo que contém um ângulo de 90 graus, a área do quadrado cujo lado é a hipotenusa é igual à soma das áreas dos quadrados que tem como lados cada um dos catetos. Então aqui a gente tem um exemplo. Se a medida A, que é essa medida em rosa aqui, é a medida da hipotenusa, e B, que é essa medida desse quadrado, e C, a medida desse quadrado amarelo, são as medidas dos catetos, o enunciado do Teorema de Pitágoras equivale a afirmar que A ao quadrado, que é o rosa, que é igual B ao quadrado, o azul, mais o amarelo, C ao quadrado. Então, esse teorema aqui, essa fórmula A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, equivale ao Teorema de Pitágoras. Ele quer dizer que o quadrado azul mais o quadrado amarelo é igual ao quadrado rosa. Então, aqui, a hipotenusa é esse lado aqui, maior do triângulo retângulo. Então, assim, os catetos B e C, o quadrado a soma do quadrado desses catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Se a gente juntar esses quadradinhos aqui, todos esses quadradinhos azuis aqui, mais esses quadradinhos amarelos e colocar dentro desse quadrado maior, a gente vai encontrar a hipotenusa. Ok? Pitágoras também, ele descobriu os números, assim, ele descobriu os números amigáveis. Se cada um deles é igual à soma dos divisores próprios do outro, por exemplo, 284 e 220, eles são números amigáveis, pois a soma dos divisores próprios de 220 dá 284. E a soma dos divisores de 284 dá 220. Esses números amigáveis alcançaram forte misticismo, pois acreditavam que quem possuísse dois talismãs com estes números e os usasse, selaria uma amizade perfeita. Os resultados e discussões do nosso trabalho,
A gente sabe que hoje o número ele é considerado como uma abstração da mente, um ente da razão, mas para os pitagóricos ele era a própria coisa, o ser real em sua unidade básica constitutiva, sendo, pois, um princípio originário. O Teorema de Pitágoras, uma de suas contribuições para a humanidade, se constitui uma ferramenta de utilização em inúmeras aplicações práticas do dia a dia. O triângulo tem inúmeras aplicações. Sempre que se necessita de uma estrutura rígida, o triângulo é uma alternativa viável. A estrutura triangular é empregada em construções de objetos do cotidiano, dos mais simples aos mais complexos, em móveis, utensílios e até em construções de grande porte. Basta apenas 3 pontos para determinar um plano. Esse fato é conhecido desde a antiguidade e é legalmente utilizado nos tempos atuais. Com as propriedades observadas por Pitágoras, os povos construíram pontes e telhados, que não desabassem no primeiro golpe de vento. Então, assim, Pitágoras ele teve total importância para a matemática, desde a época que ele viveu até agora. Só que a gente sabe que na época dele, que ele teve esse conhecimento sobre essas fórmulas, essas descobertas, a gente só veio conhecer agora, depois do seu falecimento. Na época que ele viveu, a gente não teve provas nenhumas assim que provasse que foi ele que tenha realizado. Após a sua morte, a gente conseguiu saber que foi ele que fez, entendeu? Conclusão. As contribuições de Pitágoras para a humanidade se constituem de valor incalculável. Hoje, depois de 2.500 anos, ainda são utilizados seus métodos científicos, como astrônomo, seu principal mérito foi conceber o universo em movimento. Como filósofo, deu origem a uma corrente que se desenvolveu durante os séculos seguintes, inspirando entre os principais pensadores gregos, inclusive o famoso Platão. Como matemático, seu maior legado é o Teorema de Pitágoras, que é o grande teorema que carrega o seu nome, que ajuda muito nas construções civis, nas edificações, e ele é um teorema que facilitou muito a vida de todo mundo. E a gente sabe que se a gente tem um triângulo retângulo, a gente conhecendo 2 lados, a gente consegue encontrar o terceiro lado através da fórmula que é a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Ele descobriu ainda, acidentalmente, casual, os números racionais feitos pelo seu seguidor, que era o Hippasus. Muito do que se atribui a Pitágoras é baseado em relatos produzidos anos depois do seu falecimento. Então, assim, a gente sabe que ele é o primeiro matemático puro. Mas, assim, é difícil separar o histórico dele, uma vez que deve ser considerado uma figura imprecisa historicamente, justamente por isso, porque após a sua morte que a gente foi descobrir os seus legados, né? Só que a gente sabe que ele foi um grande gênio por tudo isso que ele fez pra gente, tudo isso que ele deixou por nós. Então, a gente sabe que ele foi de grande importância para nós, que somos futuros professores. Então, ele deixou muitas coisas e vai ser de grande proveito para nós. Essas foram as referências que nós usamos para o trabalho. A gente usou esses 2 livros, do Eduardo Wagner e do Alves. E a gente pesquisou também nesse site, que estão todas as referências aí, caso tenha alguma dúvida, podem pesquisar. A gente agradece muito a participação, agradeço a Karine também, e qualquer dúvida, estamos à total disposição. Muito obrigado. Boa noite.